Bom dia, bem-vindo ao nosso podcast do terceiro ano. Hoje eu tô aqui com a Beatriz, com a Sabrina e com o nosso professor Daniel. E a gente tá aqui para falar um tema muito importante, que aconteceu um caso específico atualmente, recentemente, mas é um tema que já vem de muitos anos, que é sobre o limite das piadas, em específico o Léo Lins, que recentemente foi proibido de postar os seus vídeos, seus conteúdos por conta das suas falas preconceituosas e discriminatórias. Enfim, é um assunto que tem que ser debatido, tem que encontrar maneiras de punir pessoas que cometem esses atos. E hoje a gente está aqui para comentar sobre as falas dele e o quão problemático isso é. As falas dele são tão problemáticas que eu vou citar algumas. Na época da escravidão, já nascia empregado e também achavam ruim. Todo mundo fala que os problemas que gordo sofre. Ninguém fala os problemas que gordo causa. O pessoal fica sempre procurando um lugar aquecido. A prova disso é que teve uma boate que pegou fogo e as pessoas não saíram de dentro. Sobre o jogador Daniel, ele falou: pelo menos ele morreu depois de comer coisa boa. Não foi como os jogadores da Chapecoense, que era comida de avião. E a partir dessas falas preconceituosas, dá para ser discutido até que ponto piada deixa de ser piada. Porque essas falas dele só reforçam estereótipos, reforçam preconceitos. E o pior, não é o pior, mas é uma característica, né? São sem graças, né? Sim. Assim, é uma piada que Sim, quem mas, ri, né? mas, Tipo, mas quem tem ri, gente né? que ri. Exatamente, ele fala no stand-up. Deixa de ser piada e acaba sendo ofensa, né? Porque ele acaba ofendendo muitas minorias, coisa que não tem como achar graça. E quem acha graça também é racista, é homofóbico. Porque talvez diz mais sobre uma pessoa que paga pra ir num show de um cara assim, né? Tipo, pra rir, que ele sabe que vai contar piadas desse tipo. Talvez diz mais sobre essas pessoas do que propriamente do humorista, né? Tipo... Exatamente. Por quem vê na internet, geralmente o pessoal da internet, todo mundo da internet abraça as causas e tudo mais, mas realmente tem gente que paga pra ir ver esses shows, e aí isso dá abertura para as pessoas serem quem elas realmente são, porque às vezes a sociedade tenta oprimir, mas a gente sabe que tem pessoas que fazem apologia, né? Concordam com esses pensamentos, e é isso que dá fama pra um cara desse, porque às vezes a gente tem que se questionar como que um cara desse ficou tão famoso com umas falas tão idiotas, Influenciando tantas pessoas. E ele consegue, então isso significa que tem pessoas que dão fama pra ele, e isso é um problema, porque as falas são tão discriminatórias que chegam a ser, assim... Constrangedoras, né? Constrangedoras pra quem... Exatamente. Ele faz alusão a gordofobias, a pedofilia e etc. A última, que ele, não sei se foi a última, porque não sei até onde ele para, mas eu sei que teve ele fez uma piada que teve uma repercussão mais do que o normal, quando ele brincou com uma deficiência, tipo de uma deficiência com criança. Então o que eu trago assim é a ideia de qual o limite do humor. Essa é uma pergunta, essa é um questionamento, uma tensão que já vem de muito tempo, sabe? Porque você não quer censurar, tipo, ok, você pode falar o que... Você pode brincar, não existe um assunto sagrado. Mas, será mesmo se não tem limite? E será se todo limite é censura? O que vocês acham? Tipo, dessa questão, assim, de pensar nisso, de... Poxa, a gente precisa... A gente conta com bom senso, de todo mundo. Não dá certo. Então você tenta pôr o mínimo de limite. Então quando você tenta pôr esse limite, sempre é censura ou existe um limite do bom senso, sabe? Existe um limite do bom senso, até porque a gente sabe até que ponto isso é piada e até que ponto isso deixa de ser uma piada e se torna racismo e falas ofensivas. A partir do momento que você agride fisicamente ou verbalmente alguém de forma preconceituosa e discriminatória, você sabe que você passou dos limites. O problema é que algumas pessoas concordam, porém a maioria, assim, a maioria não concorda, e então a gente sabe que quando a massa não concorda, tem alguma coisa errada. Se ele tá fazendo esses comentários e tem pessoas que se ofendem, pessoas que fazem movimentos na internet pra parar ele, é porque tem alguma coisa errada, então tem um limite de censura. Mas na prática isso não funciona, né? Porque mesmo que seja uma coisa pesada, se ele falar em um stand-up é engraçado. Uma coisa extremamente pesada que ele não deveria falar, mas... ele é piadista, então todo mundo vai rir. É engraçado.
E o problema é que isso não vai para ele, porque recentemente, por conta da fala dele sobre a escravidão, sobre os negros os escravos, perdão, reclamarem dos empregos e na escravidão já nasciam empregados, eles, enfim, reclamavam. Ele fez essa piada e por conta disso a única punição dele foi ficar 10 dias sem poder sair da sua cidade. Isso não é punição. Ele foi proibido de postar vídeo no seu canal. Só que isso também não é punição, porque ele vai criar outro e ele vai continuar tendo o mesmo engajamento, as pessoas vão continuar seguindo ele. Ninguém vai conseguir parar. E se ele parar, alguém vai subir com esse mesmo nicho de entretenimento, que não é entretenimento, é um conteúdo que ele usa para engajar. Se ele não conseguir mais engajar, alguém vai crescer. E esse é o problema. Aproveita. Parece que tem um espaço para isso, né? Tipo, ver que ele se conseguiu. Se não for ele, vai pensa, ser outro, né? Se ele não conseguir, outro vai conseguir. Isso não vai parar, porque isso não é punição. 10 dias sem sair da cidade, ou ficar um tempo sem poder publicar os seus vídeos, não é. E ele não vai perder dinheiro por causa disso, porque ele vai fazer mais dinheiro e vai dar um jeito de... Porque ele tem público, as pessoas pagam para assistir o show dele, então... Enquanto tiver gente pagando, ele vai continuar fazendo. E vai ter outras pessoas que vai continuar se encorajando pra fazer isso. E a influência dele só faz com que as pessoas percam medo de ser preconceituosas em público, de serem racistas, homofóbicas, e tem viés histórico, né? As pessoas sofreram, até pessoas gays foram pro holocausto por serem gays, por amar, e pessoas negras sofreram por escravidão, e ele faz piadas com isso, e como se as pessoas não fossem ficar totalmente desconfortáveis, né? Isso é uma amostra que não é uma piada, né? Não é só uma piada, tipo, é quase uma ação social mesmo, uma intervenção social que você está fazendo sobre uma causa, você tá sinalizando para as próximas gerações. Tudo bem brincar com isso. Tipo, tudo bem fazer essas brincadeiras de mau gosto e tudo mais, né? O intuito do nosso podcast hoje é falar sobre essa questão e deixar claro que nós aqui não somos a favor